Tudo bem, gente? A graça e a paz a todos. Um bom dia, né? Estamos aí perto, para nós aqui no Brasil, né? De virar o ano. E o mundo tem sua maneira de festejar. Ciclos que abrem e fecham, né? Ou fecham e abrem. Com suas orgias, com as suas bebedeiras, as suas festas desregradas, né, como diz a palavra de Deus. Mas nós celebramos ao nome do Senhor. Quando eu vejo letras de canções como essa, né, que o Senhor é digno de tudo. Essa é a nossa maneira de celebrar, gente. Esse estar na casa de Deus, tá? Não necessariamente um lugar físico, tá? Que é a igreja, mas celebrar o Senhor. Essa é a nossa maneira, gente, de adorar o Senhor, de celebrar aquilo que Deus está fazendo. O mundo espera por ciclos novos, é um ano novo, então faz planos novos, um monte de coisa nova aí. Você acompanha isso aí nas mídias, né? E provavelmente tem contatos que estão falando sobre isso. Mas nós esperamos do Senhor. A palavra do Senhor diz tanto em Isaías quanto em Apocalipse, né? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês não estão percebendo? E a motivação nossa, gente, como povo de Deus, é isso. São os grandes feitos do Senhor. Abacuque, na sua oração, ele diz: Senhor, no decorrer dos anos, aviva a sua obra. Faz o nosso tempo presente as mesmas maravilhas que o Senhor operou nos tempos passados. Gente, essa é a nossa expectativa. Esse é o nosso momento de celebrar o Senhor, Às vezes a gente fica esperando o momento de maior alegria, que é o que a gente vai viver lá, né? Na virada, lá não sei aonde, o fim, depois o começo do ano, e as festas, Gente, o nosso momento de maior alegria, prazer, regozijo, entrega, rendição, é diante de Deus, gente. Só a vida nele, e não a vida fora dele. Eu hoje quero trazer uma mensagem, estava considerando junto ao Espírito Santo, durante esses últimos dias. Deus, é o último dia, eu sei que tem gente que está frustrada por não ter conseguido, talvez, algumas coisas que colocou lá no começo do ano. Tem outras que estão felizes porque estão fazendo novos planos. E cerca de 70%, 80% dessas pessoas que estão fazendo novos planos, elas não vão chegar até o fim de 24, porque elas vão parar no meio do caminho, não é? É a ideia de emagrecer, é a ideia de ler mais a Bíblia, é a ideia de jejuar mais, é a ideia de buscar mais. E conforme as lutas vão vindo, isso não é caos, tá, gente? Isso é realidade. Tá, isso são estatísticas reais. 70%, 80% das pessoas nós não vamos conseguir cumprir os votos que fazemos agora diante de nós mesmos. Porque as dificuldades, enfim, as aflições, o cansaço do dia a dia, né, a própria desesperança, ela vai nos tomando. Por isso, querendo, né, combater esse tipo de situação, eu quero aqui hoje começar com o profeta Isaías, e eu quero falar um pouquinho sobre os assassinos de promessas. Tá? Ou assassinos da nossa fé. Sempre que a gente fala de promessa de Deus, tá? Tanto as que estão registradas na palavra de Deus, que são inúmeras, até quanto aquelas promessas que Deus nos faz de maneira pessoal, né, personalizada, quando a palavra profética ela nos atinge, né, ela nos pega. Então, existem esses níveis de promessa, né, aquelas gerais, aquelas que Deus colocou na palavra e que nós tomamos posse dela pela fé. Existem também aquelas coisas que Deus fala de maneira muito particular na nossa vida, né, muito individual. E eu costumo dizer, gente, que promessas, ou eu poderia pensar aqui na nossa fé, tá? A nossa caminhada cristã como fé, não morre de causa natural. Elas são assassinadas. De alguma forma, tanto as promessas que Deus coloca sobre nós, quanto a fé que nós precisamos desenvolvê-la, tá? Isso não é assunto para hoje. A Bíblia fala que nós precisamos desenvolver a fé, mas a fé que o Senhor deposita em nós e que nós vamos desenvolvendo, elas são assassinadas muitas vezes. Eu quero falar sobre esses assassinos. Tá? Assassinos de promessas ou assassinos da nossa fé. E alguns de vocês aqui, né, já estão acostumados com isso, tá? Talvez você não esteja. Quando eu falo aqui de fé, tá? Eu não estou falando de fé sobre de que dias melhores virão, fé de que as coisas vão mudar, fé de que isso ou aquilo. Tá, isso até pode acontecer, mas não é esse tipo de fé que nós pregamos. Quando eu falo aqui de fé, eu estou falando fé exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. A fé que nós temos nele
E por causa dele eu posso esperar dias melhores, por causa dele eu tenho uma esperança viva, por causa da fé em Cristo Jesus eu posso passar por todas as coisas, então doença e saúde, pobreza e riqueza, circunstâncias difíceis ou circunstâncias boas. Ok? Então quando eu estiver me referindo aqui à fé, eu não estou falando só sobre essa fé circunstancial que o mundo prega, que ela está bem enraizada dentro da gente, porque a gente cresceu nessa cultura, tá? Não, eu tenho fé de que agora, de fato, as coisas vão melhorar. E eu não tenho nada contra isso, tá, gente? Mas não é esse tipo de fé que eu prego, tá, que nós pregamos. É a fé na pessoa de Cristo Jesus e de que Ele tem as chaves na sua mão para abrir e fechar. Então as coisas podem melhorar, porque as chaves estão na mão dele. Ciclos se fecham e ciclos se abrem, porque Deus é dono, Ele é Senhor de todas as estações. Então é essa fé que nós estamos falando. E essa fé, muitas vezes, ela é assassinada. Não, por quê? Também não vou entrar nesse âmbito, mas creia você ou não, queira eu você ou não, nós estamos constantemente, em todo o tempo, debaixo de influência espiritual. As influências do segundo e terceiro céu estão sobre a nossa vida. Isso é um fato. Seja para o bem ou seja para o mal. Tá? Eu não vou entrar nos pormenores, que eu preciso andar aqui nos assassinos da promessa, tá? Que Deus tem para a nossa vida. Mas quando você para assistir alguma coisa, quando você vê um vídeo, quando você está num momento desse aqui como louvor, quando você está se expondo à presença de Deus, você está sob influência espiritual. Quando você vê, como eu disse agora há pouco, um filme, uma novela ou algo que não glorifica a Deus, eu não tenho nada com televisão, tá, gente? Tenho em casa e assisto. Eu só sei muito bem utilizá-la, e quando tenho que ver alguma coisa, até para fins de análise espiritual, de coisas que eu simplesmente analiso aquilo, isso aí é bruxaria, isso aí é feitiçaria, isso aí é obra do maligno, é obra do inferno, isso aí é simplesmente imoralidade da carne. Eu e você estamos constantemente debaixo dessa influência dos céus. Não, eu não acredito nisso. Pois bem, o diabo já está um passo à frente, já está ganhando. Porque está debaixo de uma influência de antropocentrismo, onde o homem é o centro, está tudo bem e não tem nada a ver. Né? Então, quando eu falo sobre assassinos de promessa, eu estou falando justamente sobre isso. Nós estamos debaixo de influências espirituais, sejam demoníacas, sejam celestiais, espirituais, seja debaixo da influência do Espírito Santo. Toda hora nós somos bombardeados. Cheguei à conclusão de que nós estamos debaixo sempre de uma frequência. Esse reino do Espírito ele se move em frequências. Então, até mesmo a sua depressão, seus momentos de tristeza, as suas ansiedades, tudo isso é um trabalho de cooperação, tá, entre você e esse reino espiritual. Tá? Não dá para botar toda a culpa no demônio, não é assim que funciona. Mas a influência espiritual, ela existe. Então, digamos que você é homem, entendeu? Satanás te expõe a momentos de sensualidade, te expõe a corpos nus. O nosso olho, o nosso homem natural, ele é atraído por essas coisas. Então, é o casamento perfeito, onde o pecado ele acontece, seja de adultério, seja de imoralidade, seja de orgias e aí por aí vai. Satanás coloca na sua frente coisas ilícitas, drogas, álcool e tudo mais, e você se sente atraído por aquilo, porque aquilo, né, segundo essa ideia equivocada, né, o diabo realmente ele cegou, para que foi ele, tá? O Deus desse século, ele cegou. Não foi você que ficou cego. Está vendo a influência? Ele cegou o entendimento dos filhos. Então a gente acha que a alegria está nessas coisas. E a gente busca ali o casamento perfeito para a concepção do pecado, onde gera morte, afastamento, consequência eterna e inferno, que é um lugar bem real, tá bom? E que eu sei que tem muita gente hoje tentando massagear o ego, né? Não, o negócio de inferno, né? Não é bem assim, não existe. Então, o que nós vamos fazer com Apocalipse 20? Vou ter que rasgar da Bíblia. O que eu vou fazer com tantos salmos onde Davi fala que o Senhor preservaria a alma dele de descer ao Sheol, os lugares inferiores da terra, lugar de tormento. O que eu vou fazer com Lucas 16, onde Jesus conta uma história e não uma parábola, uma história sobre um rico e um homem chamado Lázaro. Então tem que começar a picotar, tá vendo? Um monte de coisa. Mas enfim, assassinos da promessa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor tenha liberdade, Deus, de agir aqui, Espírito Santo. Eu sinto aqui no meu coração, Senhor Deus, que há pessoas que ainda buscam respostas, Deus, dentro desse tempo cronos que nós estamos limitados, Deus. Nós estamos em ciclos dentro dele. Ainda dentro desse ano 23, Deus, há pessoas aqui, há corações que
durante esse ano buscaram respostas, Senhor. E eu creio que esse pode ser um dia, Deus, esse ainda pode ser um momento em que o Senhor vai esclarecer algumas coisas, que o Senhor vai trazer, Deus, as respostas tão procuradas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é digno de tudo, Pai. Fica à vontade, Espírito Santo, fala aos nossos corações, Senhor, e nos ajude, Pai, mais uma vez a compreender a sua boa, perfeita, Deus, e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém. Isaías 64, vamos lá? Assassinos da fé, ou assassinos da promessa. O profeta Isaías 64, a partir do verso 1, diz assim, ó: quem dera o Senhor abrisse os céus e descesses. Há algumas versões, né, Almeida Revista e Atualizada, que fala, usa essa expressão, né, Senhor, se o Senhor fendesses os céus e descesses aqui. Então os montes tremeriam em sua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, a tua vinda faria as nações estremecerem. Então os seus inimigos, eles entenderiam qual é a razão da sua fama. Quando desceste há muito tempo atrás, o Senhor realizou coisas maravilhosas que nós não esperávamos. Como os montes tremeram diante de ti. E o verso 4, eu quero que você preste atenção. Os 3 primeiros versos falam dessa manifestação gloriosa de Jesus, né? Esse impacto em que, se o Senhor rompesse o terceiro céu e descesse sobre a face da terra, o impacto que isso causaria. Os montes tremeriam, as nações estremeceriam diante da sua presença. Obras maravilhosas seriam realizadas no nosso meio. E ele diz assim, o profeta, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Ainda em Lucas, por favor, Lucas capítulo 1. Nós tivemos aí, né, há uma semana atrás, o nosso Natal do Ocidente, né? E o anjo Gabriel, quando encontra Maria, né, a respeito do nascimento de Jesus, ele fala algo interessante. Entre tantas coisas que ele fala, eu quero só pensar aqui o verso 37. 1,37 diz assim, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Algumas versões, como a Almeida Revista Atualizada, fala assim, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Há alguns manuscritos, que dizem da seguinte maneira, pois a palavra de Deus, ela nunca falhará. Assassinos de promessa. Gente, eu não sei como é que nós estamos chegando, se você for puxar um extrato aí, como é que está chegando o seu nível de fé na pessoa de Jesus Cristo, nas promessas que o próprio Senhor nos faz, como é que está chegando nesse fim de ano. Como eu disse, alguns vêm já com o coração abalado, né? Vem triste porque mais um ano está virando e parece que nada andou na minha vida. Parece que tudo continua igual, né? E isso vai gerando muitas vezes desânimo. Eu quero aqui listar alguns assassinos, Se der tempo, 3, senão a gente diminui aqui, não há problema nenhum. O primeiro assassino de promessa que nós encontramos na palavra de Deus, e que eu quero aqui te alertar a respeito disso, se chama religiosidade. A religiosidade, ela é um assassino da nossa fé, gente. Ela mata as promessas de Deus. Vai comigo, eu quero só ilustrar. João, por que você está dizendo isso? Atos capítulo 10. Vamos lá. Pedro vai precisar, num momento da sua vida, quebrar um pouquinho os paradigmas da sua religiosidade. Ele vai precisar quebrar um pouquinho a respeito do que ele estava tão enraizado e sem culpa nenhuma, gente? Ele cresceu nessa cultura, a respeito da raiz ou da cultura judaica, da lei judaica, a lei dada a Moisés, e eles faziam bem em seguir isso até a vinda do Messias. Mas chegou um tempo que precisou quebrar algumas correntes, porque isso ia assassinar a fé. Eu vou até um pouco mais profundo, você vai começar a perceber essas nuances no texto, Pedro precisou quebrar e tomar cuidado com o assassino da religiosidade, porque senão ele abortaria promessas que Deus tinha feito por boca dos profetas da mesma lei na qual ele seguia.
Vamos entender um pouco isso. Atos 10 fala um pouquinho sobre Cornélio. Então, eu não vou ler o começo para a gente ganhar um tempo. É muito comum, tá, gente? E deveria ser isso muito comum para a igreja de hoje em dia, que infelizmente nós estamos muito sensíveis, né, aos presentes de natais, ao panetone e à virada do ano, e ficamos muito imperceptíveis às coisas espirituais. Mas essa interação entre reino do espírito e reino físico é muito comum na igreja primitiva. Anjo visitando pessoa, aparecendo, visão, êxtase, isso é tudo muito comum. Você vai ver que Cornélio, um gentil, ou seja, um não-judeu, tá, ele recebe a visita de um anjo. Ele era um homem devoto. O anjo disse para ele assim: Cornélio, as suas orações, as suas esmolas subiram até diante de Deus, e Deus veio dar para você um presente, cara, inestimável, algo de muito valor. Eu quero que você mande chamar um homem, para você saber a respeito desse presente, chamado Simão Pedro. E aqui eu entro com a leitura, tá? 9. Atos 10, verso 9, diz assim: no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte a essa visão, a esse encontro que Cornélio tem com o anjo, quando os mensageiros de Cornélio se aproximam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia. E ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi uma coisa que fosse considerada impura ou imprópria. Está vendo as amarras da religião? Isso aqui é lei mosaica, tá? A lei de Moisés. Eles não poderiam, né, vamos pensar no porquinho aí, né? Você sabe que tem alguns irmãos que ainda guardam, né, essas leis, a questão do sábado, a questão do porco, e tantas questões ligadas à lei, à primeira aliança. E Pedro está guardando essas coisas. Pedro é um judeu autêntico, cresceu nessa cultura. Você imagina, um anjo aparece para ele e fala assim: cara, eu tenho um presente, subiu tuas esmolas diante de Deus, as tuas orações, você é um homem querido por Deus, você é um gentil, você é um não-judeu. Olha que problemaço, tá? Que Pedro está arranjando para a cabeça aqui. Porque ele vai ter que visitar, ele vai ter que entrar na casa de alguém que é considerado impuro. Não é só sobre comer algo impuro, aos olhos da religião judaica, é sobre visitar, entrar na casa de um gentil. Mas Pedro tem esse êxtase, ele vê o céu aberto, ele vê esse lençol sendo baixado, ele vê animais de outras espécies, e a voz do Senhor diz para ele assim: come, Pedro, isso aí, mata e come. Senhor, de maneira alguma, o Senhor sabe que, né, tem a lei, eu estou preso a essa questão da religião e não vou abrir mão disso. Então o Senhor diz para ele, a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. Então a mesma visão se repete 3 vezes. Isso aqui são ciclos, depois a gente pode conversar sobre isso, tá? São matemáticas, são métricas no reino do Espírito. Se você tem sonhos por 3 vezes seguidas, vai na mesma direção, visão, cara, é de Deus, é Deus querendo comunicar alguma coisa, tá? Toda essa métrica você encontra na Bíblia, mas, enfim, a questão do meio-dia, né? É um portal aberto onde o sol está a pino, é uma série de situações, qualquer hora a gente pode até tomar um café, né? E falar. Essa é a hora da camisa de força, tá, gente? A interação entre o reino do Espírito é muito real isso. Existem horários, existem repetições, a questão do 7 e tudo mais, tudo isso é métrico na Bíblia, e quando você passa a enxergar isso, você fala assim, cara, faz tudo muito sentido. Muito sentido. São ciclos de 7 anos, ciclos de 7 vezes 7, que são 49 anos, jubileus a cada 50 anos e por aí vai. Tá bom? Então ele viu aí, né, a visão se repetir 3 vezes, então subitamente a visão fecha, né, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro fica perplexo, gente, com relação a isso daí, mas ele precisa obedecer à voz de Deus. João, por que você está dizendo essa coisa? Se você olhar o desdobramento do capítulo 10, você vai ver que Pedro vai até a casa de Cornélio, entra lá, come com ele, prega para ele, fala, e o Espírito Santo, que havia descido em Atos 2, agora Cornélio e os da sua casa estão falando em novas línguas, estão sendo batizados pelo Espírito Santo. João, o que isso tem a ver com essa questão de assassinar a promessa, assassinar a fé? Tem a ver com Joel 2. Abre comigo, por favor, profeta Joel. Se Pedro deixa se tomar pelas amarras da religião, olha só que problemaço a gente tem. Profeta Joel, capítulo 2. Qual é a grande promessa de Joel 2, gente? Apesar de haver muitas, tá? Mas a mais comentada, pelo menos, no tempo presente.
o Senhor faz a promessa de uma descida, né? Eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas, elas profetizarão. Eu estou citando aqui, tá, o texto de Joel 2, a partir do, pode ser do 28 aí, ó. Derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, judeus e gentios, convertidos ao Senhor, seriam a igreja do Senhor. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os velhos sonharão e os jovens terão visão. Naqueles dias eu derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Gente, olha só, Joel capítulo 2, há uma promessa de derramamento do espírito. Atos capítulo 2, o próprio Pedro, quando o vento impetuoso, né, ele invade aquele cenáculo e toca e batiza aqueles discípulos, ele, ao pregar em Atos 2, ele fala assim: irmãos, ninguém está bêbado aqui. Está acontecendo o que o profeta Joel disse. E agora Pedro está tendo que, de maneira talvez um pouquinho mais particular, fazer na casa de Cornélio. Deus precisa mostrar para ele numa visão, para não considerar impuro aquilo que Deus purificou. João está dizendo então que a vida cristã pode ser uma vida de libertinagem, mas nem de perto estou dizendo isso. As regras do reino são as regras do reino. Eu não estou falando aqui sobre quebrar princípios da palavra de Deus. Mas eu estou falando aqui que se a gente não quebrar um pouco as amarras da religião, que às vezes estão diante de um comando específico, ou da voz do Senhor, a gente vai acabar assassinando as promessas que Deus tem para a nossa vida. Assassinando até mesmo a nossa fé. E é a gente às vezes que faz isso. Ficar preso, sabe? Deus não precisa fazer do meu modo, gente. Não existe nenhum ministério sobre a face da terra que é detentor do avivamento, que é detentor dos milagres. Não existe. Não existe nenhum homem que é detentor do Espírito Santo, no sentido de possuí-lo. É Ele que nos possui. Desculpe pelo termo, a gente usa esse termo muito atrelado às trevas, né? Mas é o Espírito de Deus quem nos possui, quem nos toma, quem mora em nós. Deus não precisa fazer do seu jeito. Nós precisamos estar abertos às portas que Deus... Gente, tem hora que a gente afronta demais a Deus. É muita afronta a Deus. A gente achar que nós temos a nossa vidinha, o nosso quadradinho, a nossa empresa, o nosso serviço, a nossa família, e falar assim: Deus, o Senhor preciso que o Senhor faça tal coisa por mim. E a opção que eu lhe dou, Senhor, é essa. É uma afronta muito grande. Porque para pensar, gente, Deus é um Deus de insondáveis. Paulo, aos Romanos, diz assim: ó profundidade, tanto da riqueza, quanto do saber de Deus. Eu estou há pouco mais, talvez quase, 20 anos tentando entender as dimensões do poder de Deus. Eu acho que às vezes eu estou perto de compreender as dimensões do amor, que são coisas diferentes, tá? As dimensões do amor de Deus são expressas na pessoa de Cristo Jesus. Ele nos amou de tal maneira, né? A Bíblia está cheia dessa expressão de amor de um pai que envia o filho. Então isso daí para mim assim me satisfaz. Mas a minha alma tem uma busca por essas dimensões do poder de Deus. E talvez você poderia me ensinar: não, Junão, mas a Bíblia diz que Deus é criador. E eu concordo totalmente com você, não tem problema com isso. Criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tanto no mundo visível quanto no invisível. Não, Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu concordo plenamente com você, está escrito isso também. Mas eu estou nessa, e não tenho respostas, tá? Eu estou nessa busca de entender essas dimensões do poder de Deus. Sei que muitas vezes um limitador do poder de Deus sou eu. E por isso que eu estou citando isso daqui. A gente quer dar caminhos para Deus, e Deus não precisa fazer, gente, da maneira como a gente está colocando. Deus, o Senhor precisa fazer assim, o Senhor precisa, seja na nossa casa, na empresa, gente, aonde for no seu trabalho, Deus tem inúmeras maneiras de trabalhar. E tem coisas que o que na verdade a gente precisa orar não é para que Deus abra, preste atenção nisso, já está aberto. Tem coisas que nós precisamos orar para que nós venhamos a perceber qual é o movimento que o Espírito está fazendo. Porque tem muitas vezes que a porta já está aberta, que Deus já está, eu disse agora há pouco aqui, vejam, eis que faço uma coisa nova. Então já está feito. O problema é a nossa
percepção. Então você conhece aquela expressão, estou dando murro em uma ponta de faca. Ó Senhor, abre, ó Senhor. As nossas orações, às vezes, já precisam ser um pouco mais inteligentes. Ó Senhor, abre, ó Senhor. Já está aberta. E daqui a pouco eu vou tocar no medo, tá? Tem várias situações que assassinam a fé. Já está aberto, meu filho. Agora você precisa quebrar as amarras da religiosidade. Você está esperando aqui que eu faça por aqui, mas eu deixei aberto para você lá. Então você caminha e anda. Vai. Então é uma questão de percepção. Senhor, me dá percepção para eu entender as portas que já estão abertas. E que foi o Senhor que abriu. Gente, cuidado com os assassinos da fé. A religiosidade mata a fé. A ideia de vir ao... É muito bom isso, a gente não estou criticando. Mas de vir à igreja e deixar o Senhor restrito ao domingo, por exemplo. Essa é uma prática religiosa do mundo ocidental, gente. Então, eu sei que não são todos, mas é a grande massa. Então eu vou no domingo, eu pago minhas penitências, eu dou o dízimo, eu até oro, canto, até broto umas lágrimas, eu me entrego a Deus. Mas amanhã não, né? Porque amanhã é uma segunda-feira diferente, mas regularmente às segundas-feiras você está lá no seu trabalho dizendo assim, dá licença que o meu braço é minha força, dá licença que eu vou resolver, a ansiedade já te tomou, os medos, os temores, daí que eu vou, não, se eu não faço, ninguém mais faz. É uma religiosidade, gente. Maquinalmente nós aprendemos, no domingo nós vamos na igreja, e lá a gente vê se recebe alguma coisa de Deus, depois a gente vai curtir o que recebeu. Que tal a gente mudar, gente, ó, a chave, ó, não é curtir o que recebeu, é curtir o abençoador. É simples assim, cara. Gente, de verdade, nós temos experimentado essas coisas, gente, é prazer por estar com o Senhor. Eu tenho dito abertamente a Deus, Deus, claro, tem muitas coisas boas, claro que tem. Tem muitas coisas que a minha alma quer, claro que tem. Mas, Senhor, essa tarde, ou talvez nessa manhã, ou talvez nessa madrugada, ou talvez é só pelo prazer da Tua companhia. A gente canta isso, né? E tomara que a gente não seja pego, gente, na mentira. Hoje eu não vou te pedir nada, porque eu só quero a Tua presença. É mesmo. São coisas, gente, para a gente pensar. Cuidado com a religiosidade. A religiosidade, ela assassina a nossa fé. Ela nos mantém, né, muito travado, muito... E, gente, por favor, eu vou frisar isso de novo. Eu não estou falando aqui, quando eu falo assim, não considere impuro aquilo que Deus purificou, em quebrar princípios, os princípios da palavra de Deus. Eles são eternos. Não se muda fundamentos. Mas religiosidade, ela precisa ser quebrada. Os gentios, a não ser que tenha alguém aqui descendente de judeu, tá? Mas eu e você jamais viveríamos o que vivemos hoje no Espírito. Se coisas como essa que Pedro fez, quebrar paradigmas da religião, ele não tivesse feito talvez na casa de Cornélio. E talvez quantos outros relatos que nós não temos escrito, mas não aconteceu na igreja primitiva, onde irmão, porque o berço do cristianismo é o judaísmo, tá, gente? Irmãos judeus precisaram romper com as suas amarras. Você vê o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, saindo para pregar em regiões distantes de Jerusalém, da Judéia, para falar a respeito de Cristo, e de que o Espírito agora seria derramado sobre árabe, sobre turco, estou falando das nações de hoje, tá? Mas sobre toda a Mesopotâmia, até perto da onde hoje é a atual Espanha, o Espírito estava sendo derramado. Homens, mulheres, de várias etnias, provando do dom do Espírito. E isso tem acontecido por 2000 anos, gente. Amarras da religião foram quebradas. A pergunta é, será que essa coisa na qual a gente está preso, gente, que a gente fala assim, é por causa da religião, não está matando, gente, a nossa fé? Será que as orações que são feitas de maneira mecânica, não, eu oro, e não está errado, tá? Tá bom, eu oro para tomar café da manhã, para almoçar e para... Mas a pergunta é, será que isso já não entrou num mecanismo tão assim, que você já nem sabe mais por que faz isso? O que aconteceu com o judeu, tá? Ele guardava ali, mas assim, eu guardo, mas muitos deles. Por que eu estou falando? Ah, porque papai fazia. Não, porque vovô fazia. Ah, nosso pai é Abraão. Ele, lá atrás, lá começou a ser dado uma lei, chegou em Moisés, é por isso que a gente faz. Já não há mais o temor, já não há mais o rasgar o coração. Assassinos de promessa. Deus não precisa fazer do seu jeito, guarde isso. Segundo assassino, e aqui eu quero te dar algumas informações. O tempo, o cronos. Esse tempo no qual nós vivemos, ele assassina, ele é um aliado
a assassinar a nossa fé, as promessas de Deus, a gente não tomar cuidado. Paulo diz assim em Romanos 5, quem aqui já recebeu uma promessa, ou tem uma promessa de Deus, né? E por causa de que os anos foram passando, você desanimou? Não precisa nem levantar a mão, não. Se você mora aqui na terra, né? O tempo tem essa capacidade de assassinar a fé, assassinar a promessa. Paulo, quando escreve aos Romanos 5, ele fala assim, né, o 3 e o 4, é conhecido o texto, tá? Sabemos que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado. Tá? Ou algumas versões vão falar experiência. E a experiência, ela produz esperança. Gente, olha só, a dinâmica bíblica é, o tempo e as circunstâncias contrárias, elas deveriam produzir no autêntico cristão uma esperança inabalável. Mas é essa a realidade que muitas vezes nós vemos? As situações contrárias, né, como Paulo coloca aí, a tribulação do tempo presente, ela produz muitas vezes a gente desânimo. Desânimo. Irmãos, os pastores devem concordar comigo, quem está mais tempo deve concordar. Gente, não faz 20 anos, faz 10 anos que eu sou pastor, faz 17 que Deus tem dado a graça de pregar, de ensinar. Mas muito antes disso, que, sabe, eu sempre observo as pessoas e quantas pessoas pararam, gente. Ah, João, mas não parou na fé, mas parou com a obra do Senhor. Por causa da decepção na igreja, por causa da cara do pastor, da brusa do pastor, do jeito que o pastor, por causa do irmão, por causa do líder, por causa do... Assassinos de promessa, assassinos de fé. Pessoas que têm promessa em ministério, pessoas que têm promessas dentro da igreja, quando eu digo ministério, é que tem algo atuante dentro do corpo. Tá? Eu acredito muito em ministérios fora. Tá? A capacidade que Deus te deu, talvez, de ser um médico, um advogado, um mecânico, isso é propósito de Deus. Mas isso não significa que você também não possa contribuir no corpo. E quantas pessoas, gente, sabe? Ah, eu vi aquilo outro. O tempo foi passando e aquilo foi morrendo. A tribulação não produziu uma perseverança. Gente, perseverar, quando tudo está legal, cara, nem chama isso de perseverança, porque assim, isso aí é ilegal. Né? Pode isso, Arnaldo? Aí não pode, velho, não dá. Ah, está tudo indo bem, cara, vai chamar isso de perseverança. Como é que está lá a faculdade? Tá de boa, velho, tudo que o professor falar eu até já sei. Ah, mas aí não tem perseverança, velho. Como é que está a vida? Não, sossegado, conta lotar, tudo que eu boto os olhos eu consigo conquistar. Não é perseverança isso. Você só está seguindo o fluxo do rio. Normal. Agora, quando o negócio começa a pegar mesmo, quando a vida, né, que tem seus encalços, começa a ficar difícil, tem questões financeiras, tem questões de relacionamento, tem isso, tem aquilo outro, e você começa, meu Deus, legal. Agora nós estamos começando a falar sobre perseverança. E ela vai produzir um caráter aprovado que, por fim, vai resultar numa esperança. E essa esperança, Paulo vai continuar dizendo, ela não morre. Porque o Espírito de Deus, é Ele que nos ajuda a perseverar. Ele foi derramado em nosso coração, gente. Então, Ele está nos levando a essa linha, a essa chegada final. Algumas informações sobre tempo. Tá? Se você acha que está muito demorado para você, João, está demorado para eu casar, está demorado para eu ter minha profissão, está demorado para isso, está demorado para aquilo, está demorado para chegar onde eu quero. Cuidado que o tempo é um assassino de promessa. Mas algumas informações. Rápido, tá? Eu não vou passar pelos textos. Abraão esperou 25 anos pela promessa que Deus lhe deu, que foi Isaac. Tem um Ismael no meio, eu não vou entrar nessas questões, tá? 25 anos. Quando Deus chama Moisés para o cumprimento da promessa que Deus tinha para o menino que foi colocado lá no Nilo, ele tinha 80 anos. Tá? Caleb, a gente vê lá em Josué 14, 45 anos para tomar posse. Não é para, eu recebo, Senhor, pode colocar aqui os montes, as terras que o Senhor vai me dar, eu quero tudinho aqui. Não, é a minha força para lutar em 45 anos de perseverança. Eu já preguei aqui algum tempo atrás, vocês se lembram disso? Guarde isso na sua mente. Eu sei que é difícil esperar, tá, gente? Mas o cronos, o tempo que nós vivemos aqui na Terra, ele é só um detalhe.
Ele é só um detalhe que nos aperfeiçoa, que nos ensina longanimidade, paciência. E é uma tarefa muito difícil, tá? Mas esses homens esperaram. Existe um livro, tá, chamado A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, do Dr. Ferguson, e ele chega a uma conclusão, falando sobre o apóstolo Paulo, que entre Atos 9, onde Paulo tem aquele encontro com o Senhor Jesus, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Até ele ser enviado à sua primeira viagem missionária, em Atos 13, a gente lê, parece tão rápido, né? Mas é uma espera de 8 a 10 anos de preparação. Claro que ele já pregava, claro que ele já dava testemunho a respeito do Senhor, mas vamos pensar que Paulo é apóstolo dos gentios, então ele deveria ser enviado às suas viagens missionárias. Então, até que o Espírito Santo o separa, ele e Barnabé, né, para essa primeira viagem, isso são 8, 10 anos. Deus sempre trabalha, gente, com ciclos. Tá? Bom, quando Jesus foi perguntado, né, ou questionado pelos discípulos a respeito da sua vinda, do seu retorno e da restauração desse mundo físico, né, do reino de Israel e de Jerusalém, o que Jesus responde para eles? Jesus responde em Mateus 24 e 25 inteirinho, é um capítulo inteiro. Mas se eu fosse resumir, e pegando os versículos conhecidos, ele vai falar assim, olha gente, quanto à minha vinda, nem o Pai sabe, nem os anjos, quanto àquele momento, né, o dia e a hora, ninguém sabe. Em outras palavras, nós estamos eu vou arredondar aqui porque há diferenças em calendários, tá? Nós estamos há cerca de 2000 anos esperando a promessa do seu retorno. São 2 milênios, gente. E se você é assim como eu, para mim esses são os últimos dias, os 2 últimos, tá? Um dia é como se fosse... Se você começar a fazer métrica dentro da Bíblia, gente, é um negócio assim que você começa a chorar, velho. Tá? Os 4 primeiros dias são os 4 primeiros 1000 anos da criação. Nós temos 6.000 anos de história do homem. O 7º dia é o dia do Senhor, é o milênio de Cristo. Então nós estamos assim a um suspiro do seu retorno, né, e da grande tribulação que vem aí para provar os habitantes da terra. Mas nós estamos aqui, gente, a promessa ela continua viva geração após geração durante 2000 anos. E é interessante porque o Senhor sempre permitiu isso. Que cada geração presente na face da terra que se chamava igreja, desde a primitiva até a última, que provavelmente são os nossos filhos, eu acredito muito firmemente nisso, Deus sempre permitiu assim, fique esperto, vigia, que eu estou chegando. Deus sempre permitiu essa expectativa no coração da igreja do retorno do amado, sempre permitiu. Atos 14, vai um pouquinho mais para frente, se você está em Atos 10. Diz o seguinte, 14, 21. Qual era uma das mensagens centrais da igreja primitiva? Que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias prometido, e tinha remissão dos pecados e vida eterna. Sim, claro. Tá? Essas são as doutrinas básicas da fé, são os fundamentos. Mas o texto diz o seguinte, Atos 14, 21. Depois de terem anunciado as boas novas, tá? O evangelho da salvação, tá? Em Derbe, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Então, eles passaram por esses lugares, pregaram as boas novas, fizeram discípulos, esses discípulos estão pastoreando igrejas. Paulo, então, no seu retorno, ele tem uma mensagem a essa igreja já constituída. E qual é a mensagem, gente? Eles os encorajaram a permanecer na fé, perseverar na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Então, cuidado, gente, com os assassinos da fé. O diabo ele é muito astuto, ele é muito inteligente nesse aspecto. Ele coloca provações, como Jesus disse, né? Pedrão, Satanás pediu para peneirar algum de vocês. E Jesus não orou pedindo para que os livrasse, tá? Se você ler o texto, Jesus fala assim, eu orei ao Pai, eu roguei ao Pai, para que a fé de vocês não desfaleça. Entendeu? Então, toda circunstância que a gente vive, por mais difícil que ela seja, gente, é, na verdade, uma distração. Para a gente olhar e dizer assim, Deus não me ama mesmo. Deus não está comigo mesmo. Deus se esqueceu. E aí são tantas assassinos de promessa, assassinos de fé, gente. O tempo, ele tem essa capacidade, se a gente não tiver aos pés do Senhor, de assassinar aquilo que Deus depositou em nós.
Até mesmo a promessa da sua vinda. Pedro fala assim, olha, quando vão aparecer muitos escarnecedores. Eu sempre achava que era o mundo que ia falar isso. Sempre criei nisso, gente, sempre. Dizendo assim, onde está a promessa? Eu sempre, quando li, eu olhava o ímpio lá fora, olhando para mim, que estou crendo na vinda, dizendo assim, onde está a promessa de sua vinda? Aquele que viria e abalaria as nações, onde está? Veja, tudo está como sempre esteve, o mundo agora está virando de ano de novo, talvez daqui a pouco de 24 para 25, e aí vai. Onde está a promessa de sua vinda? Eu sempre achei que os escarnecedores, mas eu aprendi que não. Os escarnecedores, nesse texto, não são os incrédulos. Você sabe por quê? Porque incrédulo, gente, é até meio que óbvio, né? Incrédulo, ele nem acredita em Jesus. Por que ele está falando da vinda dele? Os escarnecedores de qual Pedro está falando e escrevendo, são pessoas de dentro da igreja, que conhecem a respeito da teologia da sua vinda. E que olham e falam assim, cara, aí fica falando de vinda, meu avô falava sobre isso, meu pai falava sobre isso. Olha aí, o mundo está tudo igual, como sempre teve. E, inclusive, está só um adendo aqui, se você acha que está tudo igual, como sempre teve, assim, você está desligadão, velho. Você tá desconectado do mundo espiritual e do físico. Onde você está? Gente, olha de 18 para cá. Olha a velocidade em que as coisas mudaram. Nós temos uma pandemia no meio aí, que acelerou todo tipo de nova ordem mundial, todo tipo de situação, de tecnologia, a maneira como a gente se relaciona. Mudou, cara. A pergunta que eu faço é, de 23, 24 para 28, 29, 30, onde que nós vamos estar? Muita coisa mudou, gente. Para não dizer que quase tudo mudou. Muita coisa mudou. O tempo, gente, ele é terrível. E nós precisamos tomar cuidado com esse assassino de promessa. Guarde isso, ele deveria gerar em nós, gente, um caráter aprovado e não desistência. Isso é perseverança. Terceiro e último, o medo. Eu vou listar algumas coisas aqui para vocês, tá? Números 13. É como eu disse agora há pouco, e se você está ligado aí, a gente está dizendo aqui, Deus, o Senhor tem que fazer isso para nós. É que Deus está falando assim, eu já abri a porta aqui, pode ir. Quando aqueles espias vão ver a terra que Deus já tinha, pela sua palavra, liberado sobre eles. Qual é o relatório? De pelo menos 10 daqueles, a Bíblia fala de espiões, são príncipes, tá? De 10 daqueles príncipes do povo. A terra é boa, mas sabe como é que é, né, gente? Tem umas fortalezas lá. Olha, nós vimos até uns descendentes de Enaque, ou dos Anaquins lá, homens de estatura grande, gigantes. Sabe como é que é, né, gente? Assim, a gente fez uma comparação entre nós e eles, aí começa as estatísticas, né? E quando a gente comparou, a gente parecia uns gafanhotinhos, perto desse povo que habita a terra. Como eu disse, gente, é uma afronta contra Deus. Deus está dizendo assim, fortaleza, gigante, vocês como um pequeno rebanho, é eu que estou indo à frente de vocês. Acontece que o medo se apoderou de tal forma do coração daqueles 10 espias, exceto de Caleb, Josué e Caleb, que assassinou, ou quase assassinou, uma promessa que Deus tinha para esse povo. Eu estou usando esse paradinho porque vocês sabem que eles espiaram a terra por 40 dias. E quando esse relatório ruim diz que, olha só o que o medo faz, tá, gente? Ele contagiou, ele inflamou toda a congregação de Israel, todo o povo hebreu. E Deus falou assim, para cada dia que vocês observarem, olha como é que é uma afronta, isso é pecado, medo, preste atenção, medo é uma consequência da queda do homem. O medo que eu e você sentimos, que às vezes nos deixa ansioso, o que vai acontecer, que nos deixa irritados, não é verdade? Que é um gatilho para tantas emoções dentro da gente, ele é uma consequência da queda do pecado. E quando diante do Deus Todo-Poderoso, a gente é paralisado por esse medo, isso é pecado e tem consequência. Gente, isso é assim, se eu fosse mais, eu ia falar assim, isso é forte, gente. Muito forte. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos mais escravos do medo. Nós recebemos um espírito de ousadia, de equilíbrio, de amor.
Por isso que a Bíblia sempre, por isso que Deus, há quem diga que é 365 vezes que Deus disse isso, eu nunca contei, e como há divergência de traduções, tá? Há quem diga, 365 vezes aparece essa expressão, não temas, ou seja, não tenha medo, porque eu estou andando com você, o Deus Todo-Poderoso, no qual nada é impossível, está andando junto. Mas o medo, ele assassina, gente. O medo, por exemplo, de você talvez exercer aquilo que Deus chamou para exercer, porque o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar? Gente, medos, são medos. Medo com a nossa autoestima, são muitos medos. Eles disseram para Deus que não podiam, Deus falou assim, legal, vocês olharam por 40 dias, então durante 40, para cada dia que vocês olharam a terra, e não creram por causa do medo do que há lá na terra, vocês vão passar 1 ano vagando nesse deserto. Então 40 dias, 40 anos. E o julgamento, a mão de Deus é um pouco mais pesada, dizendo assim, e a geração de vocês que entrou lá, viu e não creu, além de rodar 40 anos, vocês vão morrer no deserto. Porque uma nova geração, e por isso que a gente tem o livro de Deuteronômio, a repetição da lei, eu vou repetir isso para a próxima geração, para ver se eles têm um pouco mais de coragem, e entram lá para tomar posse daquilo que eu dei a eles. Assassinos de promessa, gente, o medo. E como eu disse, tá? Ele é uma doença contagiosa, ou seja, pegou toda aquela geração, ele destrói o ânimo e tira a coragem, você vai compartilhar, isso não é doutrina, tá? Isso é uma coisa minha. Eu, quando estou com algum projeto no meu coração, eu sei que Deus está para fazer algo novo, eu começo a perceber as portas e o que vai, eu geralmente compartilho, depois de algum tempo, para que Satanás não alcance vantagem sobre mim, lá em casa. Porque você não sabe, não estou criticando ninguém, gente, talvez eu te pegue num dia que você não está legal, velho. E aí eu abro com você um negócio e falo assim, velho, mas cara, olha a economia como é que está, maluco. Como é que você vai fazer um negócio desse aí? As pessoas soltam isso. E eu sei que o medo é um negócio que contagia. Aí você começa a pensar, fala assim, rapaz, a economia estão falando de um colapso mundial. Estão falando do grande reset mundial, meu Deus. Melhor não casar não, Will. Vamos esperar um pouco mais, vamos, né? Vai que... A gente tem essas coisas, porque isso contagia, gente. Tá? Isso tira o ânimo, tira a coragem que Deus colocou, nos paralisa, são 40 anos paralisados. E outra coisa, nos leva a julgar erradamente o Senhor, dizendo que o Senhor nos odeia, ou que Deus esqueceu da gente. Essa é uma conclusão errada. Deuteronômio 1:27, vamos lá na repetição da lei, Deus vai ter que repetir isso para a próxima geração, para eles não cometer o erro que a geração passada cometeu. Deuteronômio 1:27. Olha só o que o povo está fazendo. Cara, esse texto é tão atual. A gente não mora em tenda. A gente mora, né, nas casas de alvenaria. Mas olha só, queixaram-se, Deuteronômio 1:27, tá? Queixaram-se dentro das suas tendas, das suas casas, tá? E disseram, com certeza o Senhor nos odeia. Não, Deus deve me odiar, sim. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para serem exterminados. A perspectiva do povo era, Deus nos tira do Egito, ou seja, Deus me faz uma promessa, a gente vê um monte de milagre, a gente começa a ver a coisa andando, trouxe nós para morrer aqui. Deus deve odiar a gente. Deus esqueceu da gente. Deus não se preocupa comigo, Deus nem sabe que eu existo, e aí vem esse monte, né, de coisas que a gente fala impensadamente, ou fala na nossa tolice. Olha só o capítulo 20. Deus precisa reforçar isso aqui no coração do povo, para que haja coragem. Deuteronômio 20, a partir do verso 1. Quando saírem para lutar com seus inimigos, e enfrentarem cavalos e carros, e um exército maior que o seu, há coisas no relatório que são reais. Tem fortaleza lá? Tem. Tem gigante lá? Tem. Quando a gente compara eles com nós, a gente como gafanhoto? Sim, tudo isso é verdade. Mas não se deixe dominar com medo, geração. Por quê? Porque quando vocês saírem para lutar contra aqueles que têm cavalos, hoje seria tanques de guerra, arsenal nuclear, eu vou à frente de vocês, está dizendo, é um exército maior, não, essa situação é muito maior do que eu. Essa posição que eu vejo que Deus está querendo me colocar, ela é muito maior do que eu. Quem sou eu para estar nesse lugar? Talvez tudo isso seja verdade, gente, mas a gente não pode deixar
o medo, que é um assassino de fé, de promessa, tomar conta da gente. O Senhor está dizendo assim aí, a minha versão diz, né? Não tenha medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, sim, fui eu que tirei, Ele está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados, dirá: ouçam, homens de Israel, ao saírem para lutar hoje contra seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, não se apavorem, nem tremam diante dele. Gente, tem hora, nos meus momentos, que tem notícias que chegam e coisas que eu vivo que assim, abala, velho. Sabe quando o coração começa a... Você até sente aquela tremedeirinha na perna, você fala assim: ah, menino, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver isso aqui agora? E nos meus momentos eu tenho dito: Senhor, essa situação, ou isso que está se levantando, ou isso que está se apresentando, Ele não é digno nem de que minhas pernas tremam diante dessa situação. Porque a Tua palavra diz isso, não é para você tremer diante da situação. Treme diante de mim, mas não diante da situação. O texto ainda diz: pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos, em seu favor lhes dará vitória. Eu já disse isso aqui alguns anos atrás. Eu falei sobre os carcereiros da alma, e o medo era um deles. Gente, esse carcereiro, tá? Ele é um aprisionador de almas. Tá? Demônios, espíritos malignos se alimentam de medo. É disso que eles se alimentam. De medo, não tenha dúvida disso. Todas as vezes que eu e você, no nosso estado pecaminoso, a gente teme e não busca coragem, fortalecimento e a boa mão do Senhor sobre nós, espíritos malignos estão sendo alimentados a isso e forçando você a cada vez mais ter medo. Porque o medo, ele vai contagiar quem está ao teu derredor, vai desanimar todo o povo, vai retardar a promessa de Deus, e pode até ser que a gente faça uma bobeira como esse povo fez, e Deus olha e fala assim: mas eu te dei uma palavra. Não, Senhor, mas eu não criei. Mas eu te dei minha palavra, mas eu não criei. Então, por você não ter crido, agora você vai colher as consequências. Para pensar, gente, para o império das trevas, isso é um prato cheio. Você começa a entender os mecanismos que esses reinos, eles trabalham. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente olhar e ter uma expectativa, crer que Deus está movendo, que Deus está fazendo, e por isso eu li esses textos no início. Isaías está tendo um vislumbre, gente. Ah, Deus, se o Senhor ofendesse os céus, se o Senhor descesse aqui nesse lugar, na terra, que inclusive o próprio profeta disse que é o estrado, é onde Deus descansa os seus pés. Senhor, as nações da terra, elas se abalariam. Os montes, eles... Assim como um dia o Senhor desceu lá naquele Sinai, e Ele fumegava, as obras maravilhosas que o Senhor fez. E aí o profeta diz, e há muitos estudiosos que dizem que Paulo se inspirou naquele texto conhecido, né? Porque os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, nem sequer penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês conhecem esse texto? 1 Coríntios 2,9. Muita gente linka esse texto, Paulo muito provavelmente estava inspirado por esse texto de Isaías 64,4. Porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Gente, a gente não pode parar. A gente não pode deixar os assassinos de fé ou de promessa assim entulharem poços. Tá? Cuidado com a religiosidade, cuidado com o tempo, cuidado com o medo. O medo tem paralisado muitos de nós, gente. Tem lugares impossíveis, aos nossos olhos, tá? Lugares impossíveis que Deus quer nos levar. E que a gente está, será? Será? Medo. A gente está contagiando a nossa casa. Os nossos filhos estão crescendo debaixo do jugo do medo. Vendo os pais dizer assim, não, isso não é para o nosso bico. Não, esse negócio não dá. Vocês têm noção das consequências, talvez geracionais, que a gente está gerando? Eu me arrisco a dizer, o Espírito do Senhor está dizendo, muitos de nós aqui estamos debaixo do jugo do medo, porque nós crescemos ouvindo os nossos pais serem aterrorizados pelo medo. Isso não é para a gente. Menino lá do bairro tal, talvez zona mais afastada, mais pobre, não sei o que lá, você nunca vai poder chegar então, você nunca vai poder estudar, menino.
Você cresce com essa cultura, com essa informação aqui dentro. O medo. Talvez hoje você começa a ter amizades e relacionamentos onde um estuda não sei aonde, outro estuda não sei aonde. Quem foi que disse que Deus não pode te colocar nos lugares impossíveis, aos teus olhos? Ah, aquela profissão, não, aquilo lá não é para o meu bico. Eu não estou dizendo aqui, gente, assim, muito racionalmente, tá? Você não deve fazer nenhum tipo de besteira, nenhum tipo de... Eu já vi muita gente, muito bem intencionada, que, não, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho não sei o que lá, e assim, desculpe o termo, para fazer muita cagada, dar passos que financeiros, muita besteira, muita. Testemunhos que até vieram para a igreja que no final nem eram testemunhos, porque deu tudo errado no final. Mas eu creio, gente, creio assim do fundo do meu coração, quando a boa mão de Deus, ela está sobre nós, quando Deus realmente nos chama para algo e nos lá no ventre da nossa mãe, nos vocaciona para alguma coisa, de maneira assombrosamente maravilhosa, o Senhor nos teceu, quando a gente ainda era uma substância informe. Não é um produto de uma relação ao acaso. É Deus tecendo. Discutem quando que a alma é formada, em que mês da gestação aquilo... Né? Eu não vou entrar nessas coisas, mas Deus ali que habita no aion, na eternidade, que não está submetido à linha do tempo. Eternidade. Deus é. Deus não foi nem será, Deus é. Eu sou. Eu sou. É o Deus que olha para daqui, se o mundo chegar lá 20, 30, 40, 100 anos, Ele vê como vai ser o dia da tua morte. Ele viu para que Ele te formou e quer que você descubra qual é o seu propósito de vida que vai glorificá-lo. Isso é Deus, gente. Deus não está preso nessa linha de ano, de virada de ano. Deus estabeleceu isso, Ele é Senhor do tempo, para que nós pudéssemos andar nela. Mas Ele está acima disso, Ele está na eternidade. Não deixe que o medo te impeça. Quero que você feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Gente, o Senhor quer liberar algumas coisas aqui. Eu vejo pés e mãos amarrados com cordas de navio. Você já viu aquelas cordas? Não são essas cordas que a gente vê na cidade, assim, né? Aquelas cordinhas. São cordas muito grandes. Tem muitos fios essas cordas. Religiosidade, medo, inveja. Você não precisa do que os outros têm. Você precisa descobrir no coração de Deus o que Ele tem para você. O mundo tem moldado um comportamento e diz o que você tem que ter. Deus está usando o tempo para forjar o que você tem que ser. Não é sobre ter, é sobre ser. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vejo aqui, Senhor Deus, que há pessoas, Senhor Deus, amarradas, Pai, com seus próprios conceitos. Pai, mas nós não podemos, Senhor Deus, nos deixar levar pelo conceito cultural, às vezes, que nós nascemos, Senhor, e vivemos. O mesmo Deus que criou o indiano, criou o chinês, criou o japonês, criou o brasileiro, criou o norte-americano, que são culturas, às vezes, tão diferentes, Deus. Talvez a gente for para países árabes, a gente não vai conseguir nem se alimentar direito, Deus, porque nós não comemos o que eles comeram, mas é o mesmo Deus. E nós estamos presos no nosso mundinho, Deus, achando que o Senhor tem que fazer como a gente acha que tem que fazer, Senhor. Pai, assim como existia um quarto homem, Deus, que era o próprio Senhor dentro daquela fornalha, Pai. E a Tua palavra diz, Deus, que nada queimou, a não ser uma coisa, Senhor. Tem uma coisa naquela fornalha, Senhor, aquecida 7 vezes mais, que queimou, Jesus, que foram as amarras. As amarras daqueles 3 meninos, Senhor Deus, daqueles 3 jovens, elas foram queimadas. E o Senhor está chamando aqui, Jesus,
homens e mulheres, Pai, para dançar com o Senhor, mesmo em meio ao fogo, para que as amarras sejam queimadas, Senhor Deus. Os conceitos humanos, os conceitos terrenos, Senhor, aqueles conceitos que nos impedem de fluir no Senhor, Pai, de maneira limpa, de maneira a frequência, Deus, fluir, Pai, sem interrupções, Senhor. Nós estamos tão presos nos nossos sonhos, no nosso mundinho, nas nossas conquistas, que nós esquecemos, Senhor Deus, de procurar no Teu coração, Senhor, quais são os Teus sonhos, as Tuas conquistas, os Teus projetos, a Sua vida, Senhor, na nossa vida. Ajuda-nos a morrer, Senhor Deus, para que o Teu Espírito possa nos possuir, Senhor Deus, para que o Teu Espírito possa tomar conta, Deus, de todo o nosso ser, Pai. Como um bom cavaleiro que o Senhor é, Deus, o Senhor não é como muitos, Senhor Deus, espíritos malignos que simplesmente metem um pé na porta e entram. O Senhor é um cavaleiro que está à porta e bate. E se alguém, Senhor Deus, tiver a coragem hoje, Pai, de romper com as amarras, Senhor, as amarras do medo, Jesus. Crescemos uma cultura, Deus, que foi gerando as marcas do medo, Senhor, de que não podemos, de que não fazemos parte desse contexto, de que não podemos comer alguma coisa ou de ter alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor coloque fogo agora, Jesus, sobre essas amarras, Senhor. Conceito sobre o que as pessoas vão pensar de mim, sobre como as pessoas vão me avaliar, como as pessoas vão me julgar. A palavra do Senhor diz que importa agradar antes a Deus do que aos homens. Senhor, assim como o Senhor um dia disse a Josué, Senhor, não tenha medo, seja forte e corajoso. Há desafios, Josué, imensos diante de você. Quanto a você, Josué, não se deixe ser tomado pelo medo, simplesmente não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, medita na lei dia e noite, porque eu, Senhor, eu vou te tomar pela tua mão direita, eu vou te dizer, olha, não temas, vem, vamos caminhar comigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Queridos, há portas já abertas aqui, você precisa parar de orar isso. Deus, abre essa porta para mim, Deus, já está aberto, você precisa orar por percepção. O que fazer diante da porta que já está aberta? Quais são as chaves? Ó, muita gente aqui cresceu, gente, dentro da igreja. Quantas vezes eu ouvi isso, tá? Ó, Deus está colocando uma chave na tua mão. Se a chave está na tua mão, a gente não para pensar, meu querido, você precisa saber qual que usa para abrir a porta está lá. Já está feito. Então é percepção. Deus, qual é? Quando eu chego na minha casa, no meu chaveiro às vezes tem 3 chaves. Eu, pela percepção do meu dedo, eu sei qual que é a chave que abre a porta da minha casa. As outras abrem outras coisas, mas a porta da minha casa, só com o meu dedo eu sei o tamanho dela, eu sei que ela tem um desenho, eu sei qual é. Percepção, gente. Senhor, o teu amor lança fora todo medo, Jesus, todo medo. Não é porque deu errado, Deus, não é porque deu errado no passado que vai dar errado novamente. Isso é estatística, isso é inferência, é tomar decisões no futuro baseado em resultados do passado. Deus muitas vezes não age assim. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor, uma coisa nova, meus queridos. Creia nos lugares impossíveis que Deus pode te levar. Você é um cooperador de Deus. Você é um cooperador da obra. Você está cooperando com o Senhor. Não fuja daquilo que Deus tem te chamado para fazer. Da missão que Deus tem te chamado a esse mundo. Não fuja disso. Não fuja disso. Persevere. Não deixe os assassinos da fé matar. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Até que o Senhor retorne. Queridos, eu quero ir para
por favor, se você não se enquadra nisso, eu vou pedir que você não venha, tá? Eu quero que você veja o Deus que você serve e como vale a pena ser fiel a Deus. Eu quero chamar aqui pessoas que perderam coisas, talvez perderam pessoas, você perdeu, talvez até tua fé, você está meio... Eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Você perdeu. Você sabe que você perdeu. Os demais, eu gostaria que você ficasse com os seus olhos fechados, por favor. Hoje Deus quer destravar algo aqui. Você que perdeu alguma coisa, você sente que foi um ano assim que... Não é que Deus não tem sustentado, tá? Deus tem sustentado, mas... Puxa, poderia ter sido melhor. Você entende que talvez teria chegado de uma maneira melhor e não chegou como você queria. Não. Você perdeu coisas, você perdeu pessoas, você perdeu o ânimo, você perdeu a... E aquele sentimento que fica dentro da gente, tipo assim, puxa Deus. Sentimentalmente você perdeu. Economicamente você perdeu. Talvez você se sinta arrependido de decisões que você tomou e que te levou para uma espécie de caos. Chegou o tempo da estação trocar. Eu não quero aqui mexer com a emoção de ninguém, tá, gente? Eu só quero que você observe tempos e estações. Se a palavra ela vem do Senhor, ela resiste à prova do tempo. Então que você guarde isso. Joel, nós lemos o 2, 28, eu vou voltar um pouquinho. O 21, a palavra do Senhor diz, não tema, não temas, não tema, gente. Olha que situação difícil, né? Alegre-se e exulte. Por que, Junão? Eu nem tenho motivos para isso. A alegria é uma atitude, gente. Pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam na terra. Exultem no Senhor, o seu Deus. Pois é Ele quem envia as chuvas na medida certa. Tanto as chuvas de outono, elas voltarão a cair. E também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei. Haverá restituição. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, saltadores, destruidores e cortadores. Fui eu, o Senhor, que enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor, pois o meu povo nunca mais será envergonhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de vocês, que eu sou o Senhor, o seu Deus, e que não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque eu vejo aqui que o Senhor está mudando estações, Senhor. Tempos de vergonha, Senhor Deus, assolaram esses irmãos que estão aqui, Senhor. O sentimento de perda, Senhor Deus, de fracasso, de inutilidade muitas vezes, que nos levou ao medo, que nos levou à ira, às ansiedades, Senhor Deus.
O Senhor diz: vocês resistiram à prova do tempo. Por isso agora eu estou mudando o ciclo. Fui eu quem permiti todas essas coisas. Eu, o Senhor, crio o caos e também estabeleço a ordem, diz o Senhor. Sou eu. Porque vocês permaneceram fiéis à prova do tempo, apesar dos abalos circunstanciais. Eu vou lhes devolver tudo que foi tirado. Eu vou colocar sobre vocês um vestido novo. Eu os chamei nesse tempo de calamidade para dançar em meio ao fogo, porque eu estava cuidando de todas as situações, diz o Senhor. Mas agora eu estou tirando vocês da fornalha, e eu vou devolver aquilo que foi perdido, aquilo que foi saqueado. Eu, o Senhor, já fiz isso muitas vezes, em escala muito maiores do que a sua vida pessoal. Fiz isso com impérios, fiz isso com reis, fiz isso com imperadores. Então também faço isso com os meus filhos. Eu vou restituir. Jó 42, Jó, quando orava pelos seus, diz a palavra do Senhor, Deus restituiu tudo em dobro, Senhor, tudo em dobro. Deus, que os portais eternos, Senhor Deus, se abram sobre a família de cada um aqui, Senhor, sobre a vida particular de cada um aqui, Deus, e tudo aquilo que foi consumido, Senhor Deus, pelos gafanhotos, pelas pragas, Senhor Deus, as catástrofes econômicas, as catástrofes relacionais, aquilo que foi roubado, a alegria que foi roubada, a fé que foi assassinada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que haja restituição em abundância, Senhor Deus. Que os meus irmãos aqui, Deus, possam marcar, Pai, na sua agenda esse dia de hoje, que é o dia em que o Senhor está virando chaves, é o dia que o Senhor está, Deus, fechando um ciclo e abrindo novos ciclos, Senhor Deus. Tudo isso para que vocês saibam que Deus é fiel e de que o tempo é só um detalhe. O tempo produz em nós um caráter aprovado, uma esperança que nunca morre, nunca morrerá, a esperança da vinda do reino eterno, que jamais terá fim. Senhor, faz com abundância, Senhor. O Senhor é quem envia a chuva seródia, a chuva temporã, Deus, as chuvas que fazem com que a semente da terra morra, Deus, e brota, e as chuvas que preparam para uma grande colheita, Senhor Deus. O Senhor é dono, Deus, das chuvas, é o Senhor quem as envia. Então traga, Deus, esse tempo de restituição, as perdas, Senhor Deus, que aconteceram, que os ganhos, Pai, sejam muito maiores, Senhor Deus, porque o Senhor tem um caráter abençoador, um caráter bondoso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, Pai, por todos os dias da minha vida, Senhor. Que haja, Senhor Deus, esse tempo de restituição. Nós queremos aqui, Pai, mediante a palavra do Senhor, liberar isso sobre a vida desses irmãos, Pai. Que eles creiam, Deus, não tenham medos com a notícia que vai chegar, mas que eles creiam, Senhor Deus, no seu coração. Marquem tempos e estações. Gente, vocês que estão me ouvindo aqui, marquem tempos e estações. Marquem os tempos e as estações. E vejam o que a boa mão do Senhor fez. Pai, minha oração é que o Senhor faça de novo as mesmas maravilhas que o Senhor fez no passado, Deus. Que o Senhor faça na nossa geração, Senhor Deus. Mostra a razão da sua fama, Senhor. Geração após geração, invoca o teu nome na terra, Senhor. O teu braço não se encolheu, Pai. A boa mão do Senhor, a sua destra fiel ainda continua estendida, Pai. Então faz de novo, Senhor. Faz os nossos dias as mesmas obras, Senhor Deus, que o Senhor realizou no passado. Mostra o seu grande poder, Pai. A sua força inabalável, Senhor Deus, em agir em favor daqueles que te temem, daqueles que perseveram mediante a sua palavra, Senhor. Que venha esse tempo, Pai, de restituição, de alegria, em vez de espírito angustiado, Pai, uma vestes de louvor, Pai. Vestes de louvor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.